Iniciando, então, a experiência 4.1, eu e o Miguel vamos estar abordando um pouco mais sobre esse roteiro, né, que é de interligação de portas básicas, e esse roteiro tem como objetivo a familiarização com montagem de circuitos lógicos, interligar portas básicas com a finalidade de verificar a equivalência entre elas, identificar níveis lógicos analisando-se as tensões presentes em pontos solicitados do circuito, e construir e interpretar tabelas. Aqui a gente tem uma tabela auxiliar, né, com identidade de booleanos, propriedades associativas, propriedades comutativas, propriedade distributiva, o teorema de De Morgan e expressões auxiliares que a gente viu em aula. E essa tabela ela ajuda a gente a simplificar o circuito, além de achar um circuito equivalente, né, um circuito que seja mais fácil de ser montado, que não dê tanto trabalho e não precise de tanto CI para a gente realizar a mesma atividade. Algumas simbologias, os componentes utilizados, né? A gente utilizou uma fonte de tensão 5 volts, utilizamos a matriz de contatos, que é o nosso protoboard, o multímetro para a gente estar realizando os testes lógicos, né? E verificando as nossas portas, né, em suas respectivas saídas, né? Em seus respectivos estados lógicos. Utilizamos o CI 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, que a gente vai estar explicando um pouquinho mais para frente, né? E agora a gente vai partir para os praticandos, né? Então, inicialmente a gente fixa os nossos CIs na nossa matriz de contato, a gente faz a alimentação de cada um, né? No pino 14 a gente coloca os 5 volts, no pino 7 a gente coloca 0 volts, que é o nosso GND, né? E a gente faz a interligação desses pinos com todos os CIs. Ou seja, os 5 volts desse CI aqui, ele vai estar ligado com os 5 volts desse outro CI, e assim sucessivamente. E a mesma coisa acontece para o nosso GND, onde todos os GNDs estão interligados. Então, para dar celeridade ao nosso vídeo, os praticandos a gente já vai fazer diretamente com o relatório imediato. Então, nós praticando 5 aqui, após a gente fazer a fixação dos CIs, alimentar ele corretamente, a gente começa fazendo a análise do nosso praticando 5, que é onde a gente tem uma porta NOT, em entrada de uma porta END, né? E a gente pode perceber que a saída da NOT vai estar entrando na nossa porta END, essa saída aqui na nossa porta END aqui, e aqui vai ser a nossa saída da porta END, que estará na entrada dessa porta NOT, e a gente vai estar pegando a saída, ou seja, a gente tem na nossa porta END duas entradas NOT, na saída da END, né, que está aqui, a gente vai ter entrando em uma outra porta NOT, e assim a gente vai ter o nosso estado lógico final, que vai estar aparecendo aqui nesse multímetro. Então, para isso, a gente vai realizar os seguintes testes, né, da seguinte tabela. Quando a gente tem a entrada em 0 volts, a gente consegue ver que a gente tem de saída 0 volts, como a gente pode ver aqui. Se a gente fizer o teste para 0 e 1, a gente vai ter saída 5 volts, como a gente pode ver aqui na nossa tabela, né? 0 e 1. E a mesma coisa acontece para quando a gente tem 1 e 0, saída 5 volts. E quando as nossas duas entradas estão em 5 volts, a gente tem saída nível lógico alto também. A gente pode perceber que esse circuito, essa tabela, né, ela é a mesma tabela de uma porta ou seja, ela desempenha, né, a mesma função de uma porta ou, e ela tem como circuito equivalente nessa porta lógica OR, que foi representada aqui embaixo, né, que ela retorna um estado lógico de nível alto, quando pelo menos uma das entradas ele é 1, ou seja, ele é 5 volts. No nosso praticando 6, a gente tem
uma porta NAND, ou seja, a gente tem a entrada da nossa porta NAND aqui vai ser as duas são NOT, né? E a gente verifica o sinal de saída dela. Ou seja, na entrada da NAND a gente tem as duas NOT, né? E saindo para o nosso multímetro aqui. Então, iniciando o teste para 0, 0, como já está configurado aqui, a gente vai ter em saída nível lógico baixo, 0 também. Se a gente fizer o teste para 0, 1, a gente vai ter na nossa saída 5 volts, né? Se a gente fizer o teste para 1 e 0, a gente tem saída 5 volts também. E se o nosso teste for feito em 1 e 1, temos na saída 5 volts. Ou seja, vai funcionar basicamente da mesma forma que o circuito de cima, né? Ou seja, como uma porta OU, né? Faz como uma porta OR de lógica OU. E os dois circuitos têm a mesma tabela verdade. Ou seja, a gente pode concluir que esses dois circuitos são equivalentes. Então, fazendo o nosso, praticando 6 aqui, que é duas saídas NOT, entrando na nossa porta NOR, aqui, as nossas entradas, né, que são as saídas da NOT, estão nesse fio rosa, entrando aqui, e a gente vai colher esse resultado por esse fio verde aqui, que está conectado no nosso multímetro, né. Então, se a gente fizer a ligação inicial ali em 0, 0, pela nossa tabela, a gente percebe que a nossa saída vai ser 0 volts, ou seja, nível lógico baixo. Se a gente fizer o teste para 0 e 1, a gente tem 0 volts na saída também. O mesmo acontece para quando a gente inverte as entradas, né? Estando em 1 e 0 agora, saída nível lógico baixo. E se as duas estiverem ligadas no 5 volts, ou seja, entrada 1 em 1, a nossa saída vai ser 5 volts, nível lógico alto. Então a gente consegue perceber que esse circuito aqui ele tem a mesma tabela verdade de uma porta AND, né? Quando a nossa saída ela só vai ser verdadeira, ou seja, nível lógico alto, quando as duas entradas forem iguais e nível lógico alto também. Agora partindo para o praticando 6, né? Que é uma porta OU, onde as duas entradas, né? As duas entradas são saídas de uma porta NOT, né? E a gente colhe o resultado dela aqui por esse fio verde no nosso multímetro. Então, se a gente colocar na nossa entrada, iniciando em 0 volts, né? Para a gente preenchendo a nossa tabela, a gente percebe que a gente tem de saída 5 volts, nível lógico alto. Se a gente fizer o teste para 0 e 1, a gente também vai ter 5 volts na saída. Se a gente fizer o teste para 1 e 0, teremos também 5 volts na saída, nível lógico alto. E agora o teste para 1 e 1, quando as duas entradas estão ligadas em 5 volts. A gente percebe que a gente vai ter nível lógico em 0. Ou seja, a nossa tabela ela vai ser a mesma de uma porta lógica NAND, onde a gente vai ter um nível lógico alto quando a gente tiver pelo menos uma das entradas em 0. Então, se alguma das entradas for 0, a gente automaticamente já tem na saída o nível lógico alto. Quando a gente tem duas entradas iguais de nível lógico alto, a nossa saída vai ser 0, resultando em nível lógico baixo. Agora, no nosso último teste, né, que é o nosso praticando, quando a gente tem uma porta NOR, né, e essa porta NOR, a entrada dela, ela está interligada, está representada por esse fio laranja aqui. E agora a gente vai fazer a alimentação dessa porta que está interligada, e vamos ver o resultado por esse multímetro aqui. Então, iniciando o teste para
Iniciando, então, o teste para 0 e 0. A gente vai ter na saída nível lógico alto, ou seja, 5 volts, né? E se a gente fizer o teste para 1 e 1, a gente vai ter na saída nível lógico baixo, ou seja, 0. Então a gente consegue perceber que essa porta NOR, quando as entradas estão interligadas, ela vai funcionar como uma porta inversora, né? Ou seja, uma porta que tem lógica NOT. Se eu entro com 0, a minha saída vai ser 1. E se eu entro com 1, a minha saída vai ser 0. Beleza. Conforme meu colega Kaique já né, mostrou, a gente já fez todos os praticandos desse roteiro 4.1 e já né, discutimos a questão do relatório imediato, né, as tabelas verdades, né, enfim, e a equivalência dos circuitos lógicos né, feitos. E agora vamos discutir um pouquinho sobre as questões né, para fechar esse nosso roteiro. Bom, a primeira questão, né, ela pede para a gente explicar né, o porquê dessas duas configurações, né, dessas duas portas, nas configurações abaixo, por que elas seriam equivalentes, né, ou seja, um CI 7402, que seria né, portas NOR, e um CI 7400, que seria portas NAND. Né, o porquê de você interligando as duas entradas né, das portas NOR ou as duas entradas das portas NAND, por que resultaria numa mesma saída, né? Bom, a gente analisando o CI 7402, quando ele tem a entrada interligada, o que a gente vai ter né, no CI, né, se tivesse duas entradas, seria A ou B, né, barrado. Né. No nosso caso, interligando as entradas, a gente vai ter né, A ou A, né? A ou A, sabendo que pela identidade booleana, A ou A vai ser igual ao próprio A, né? Zero, ou seja, seria 0 ou 1 ou 1. Então vai sempre resultar no próprio A. Então, na saída dessa porta NOR, a gente vai ter simplesmente o nosso A barrado, né? Ou seja, construindo uma tabela verdade para a porta NOR com as entradas interligadas, a gente vai ter né, uma única entrada, em 0, nível lógico baixo, vai ter na saída ela invertida, nível lógico alto, né, ou a entrada em nível lógico alto, né, seria 5 volts, a saída vai estar em nível lógico baixo, né, 0. Bom, no caso do 67400, né, são duas entradas, né, uma porta NAND, né, então a gente vai ter A e A, quando as entradas estão interligadas, né, e pela identidade booleana a gente sabe que A e A vai resultar no próprio A, né, ou seja, se a gente entrar com 0 e 0 vai ser 0, ou 1 e 1 vai ser 1 também, ou seja, o próprio estado, né, estado lógico do A. Então, na saída, né, como é uma porta NAND, a gente vai ter né, a entrada né, barrada, né, ou seja, invertida. Então, teremos A barrado na saída, resultando na tabela verdade abaixo, né, ou seja, entrada em nível lógico baixo vai resultar numa saída em nível lógico alto, 5 volts. Entrada em nível lógico alto, né, nível lógico alto, 1. Saída invertida em nível lógico baixo, 0. Ou seja, as tabelas verdades são exatamente iguais, né? Por isso que a gente pode dizer que realmente interligando as entradas, tanto o CI 7402 quanto o 7400, eles seriam equivalentes, né? Para o caso de entradas interligadas. Questão 2. Ele pede para elaborar um circuito equivalente ao apresentado abaixo, usando somente portas NAND, né? Ou seja, aqui ele está usando né, 3 CIs, né? 7404, que são portas NOT, 7408, que são portas AND, e 7432, que são portas OR. Né? E aí a gente tem que simular esse circuito né, de forma equivalente usando apenas portas NAND. Né? Bom, se a gente dá uma olhada né, nesse circuito, né, discutindo um pouco rapidamente, né, temos duas entradas. Né? Então vamos analisar cada caso. Né? Se a gente tiver as duas entradas em nível lógico baixo, 0, 0, o que a gente vai ter? Né? Bom, a gente sabe que né, negando elas, né, pelo 66404, perdão, a gente vai ter aqui na entrada dessa segunda porta AND, a gente vai ter 1 e 1, né? Porque as duas, a porta NOT vai inverter no nível lógico. Então, 1 e 1 vai ser 1 aqui na entrada da porta OR, você vai ter 1 na saída, né? Ou seja, as duas entradas em nível lógico baixo vai ter 1 na saída, né? E aí, no caso do entradas 0 e 1, né? A gente vai ter o quê? 0 e 1 nessa primeira porta AND, 0 e 1, né? Ou seja, qualquer entrada em 0 vai ser 0 na saída, né? Então, na saída a gente vai ter 0.
E no caso da segunda porta AND, a gente vai ter um sinal em 1 e outro em 0. Mesma coisa, vai ser 0, 0 ou 0, a gente vai ter 0 na saída. Caso de 1 e 0, mesma coisa. Na primeira porta AND vai ter 0 na saída, e na segunda, como as duas entradas são invertidas, né, vai ter pelo menos um sinal também, né, na 0, né, e aí 0 e qualquer coisa vai ser 0. Logo a gente vai ter nas duas entradas da OR 0 e 0, né, ou seja, 0 ou 0, resultando em nível lógico baixo na saída. E aí o último caso, que seria 1 e 1, a gente vai ter primeira porta AND com a saída em nível lógico alto, né, porque 1 e 1 vai resultar em 1, né, e no outro caso seria 0 e 0, que vai resultar em 0, né, só que como é uma porta OR no final, né, 1 ou qualquer coisa vai ser sempre 1. Então a gente vai ter na saída nível lógico alto 1, resultando, né, nessa tabela de inverdade aqui embaixo, né, 0 e 0, saída em 1, né, e 1 e 1, saída em 1, ou seja, apenas nos casos em que as duas entradas têm o mesmo nível lógico, né, seja alto, seja baixo, aí a gente vai ter a saída em nível lógico alto. Caso contrário, a saída vai estar sempre em nível lógico baixo, né. E se a gente, né, observar isso, né, isso aí seria justamente o mesmo circuito que uma porta XNOR, né, ou seja, uma porta ou exclusivo barrado, né. E para a gente fazer o circuito equivalente dessa porta lógica XNOR, usando apenas as portas NAND, seria o circuitinho aqui embaixo, né, onde a gente, né, teria as duas entradas, né, conectadas na entrada de uma porta NAND, né, e aí teria mais essas duas aqui no meio, que estariam com as mesmas entradas A e B, né, só que a outra entrada seria a saída da primeira NAND, e aí depois, né, as saídas dessas duas NAND vão conectadas nas entradas de uma outra porta NAND, e aí essa outra porta NAND vai estar conectada, né, a saída dela vai estar conectada nas duas entradas de uma outra porta NAND, né, resultando então na minha saída S depois, né. Então, rapidamente também discutindo, a gente percebe que as duas entradas em 0 e 0, né, 0 e 0 para a primeira porta NAND aqui, né, vai ser 0 e 0, 0, só que como é negado, vai ser 1, certo? Aí, nas do meio, a gente teria 0 e 1 em ambas, né? 0 e 1 vai resultar em 0, como é negado, em 1. Portanto, aqui na terceira parte, aqui, seria 1 e 1. 1 e 1 vai resultar em 1, que é negado 0. Aí, como vai ter 0 nas duas entradas, né? Vai ser 0, negado em 1. Beleza, então a gente vai ter nível lógico alto, né? Segundo caso, entrada A 0, B em 1. Né? 0 e 1, o que a gente vai ter? 0 e 1. Na primeira aqui vai ser 0, negado em 1. Aqui nessa segunda aqui, vamos ter 0 e 1, vai resultar em 0, negado 1. Aqui vai ser 1, 1 e 1, né? Vai ser 1, negado 0. Então aqui vai resultar em 1 na saída dessa porta, e como as duas entradas estão em 1, negado vai ficar em 0. Né? Beleza. 1 e 0, mesma coisa, né? 1 e 0 vai ter 1 aqui nessa saída, né? Aqui você vai ter 0 nessa saída, 0 e qualquer coisa vai ser 0, negado em 1, né? E invertendo, né? Negando 1 aqui vai ser 0. E aí, por final, as duas entradas em 1, né? A gente vai ter nessa saída das primeiras 0, 0 e qualquer coisa, 0 e qualquer coisa vai ser 0, negando as duas vai estar em 1, ou seja, aqui tem 1 nas duas entradas, 1 e 1 vai resultar em 1, negando 0, e aí, invertendo esse 0, por essa última porta NAND, temos na saída nível lógico alto 1, ou seja, bateu exatamente com a tabela verdade desse nosso circuito aqui, né? Portanto, a gente consegue verificar realmente a equivalência desse circuito utilizando 3 CIs, 7404, 08 e 32, utilizando apenas, né, um único CI com as portas NAND. Assim a gente fecha, né, esse roteiro, né, 4.1 com sucesso, né, obtendo, né, atendendo a todos os objetivos desse roteiro.